Alunos, nesta semana nós vamos dar início ao Plano de Estudo Tutorado, volume 4, primeira semana de Língua Portuguesa do terceiro ano. Nesta semana nós vamos falar de discurso direto e discurso indireto. Você já parou para pensar que tudo que a gente escreve, que a gente lê, é uma representação daquilo que a gente fala? O que nós escrevemos ou o que nós lemos são registros de palavras da nossa comunicação. É como se a gente pudesse guardar as palavras para que as pessoas a ouvissem depois, mas na verdade elas estão lendo. Mas quando nós escrevemos alguns textos ou quando lemos, podemos perceber que alguns textos estão escritos em discurso direto e outros textos em discurso indireto. Parece difícil, não é? Mas eu vou te explicar, é bem simples. Vamos lá? Quando nós falamos, gesticulamos, nós temos a expressão em nosso rosto para demonstrar que estamos sentindo a entonação da nossa voz. Mas no texto a gente não tem esses recursos. Então, é importante a gente usar os sinais de pontuação corretamente. Vamos falar um pouquinho do discurso direto. Discurso direto é quando o personagem diz a sua fala. Isto é um discurso direto. Aquele que está falando é o personagem. Eu vou dar um exemplo. Você está lendo um texto e vem o narrador e diz assim: era uma vez um minúsculo mosquito, um dia voou até o leão que quase não o enxergava e lhe disse. Então vai ter um parágrafo, um travessão. Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber por que toda essa força colossal. Isto é um discurso direto, porque quem está falando é o mosquito. O mosquito está falando a fala do mosquito. Isso caracteriza um discurso direto. Agora vamos para o discurso indireto. É quando o narrador vai falar a fala do personagem, mas ele está contando o que aconteceu. Então não é exatamente como o personagem falou. Por exemplo, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. Quem está falando aí é o narrador. Então, para que as pessoas que estejam lendo entendam, nós devemos usar corretamente os sinais de pontuação, porque quando nós falamos, nós temos a entonação de voz, nós temos a expressão corporal, e aí a pessoa que está nos ouvindo entende. Quando estamos escrevendo, quem vai indicar o que nós estamos querendo dizer são os sinais de pontuação. Então, nós devemos usar o ponto final. Quando finalizamos uma frase, o travessão é muito importante para a gente saber se é o discurso direto ou indireto, porque está indicando que alguém vai falar. O ponto de exclamação vai indicar que nós estamos tendo uma admiração, ou alegria, ou espanto, ou um susto. O ponto de interrogação é uma pergunta. A reticências é quando eu não concluí o meu pensamento. O dois pontos também é usado quando a gente vai numerar uma lista ou quando vamos dar alguma explicação. E a vírgula é quando nós vamos dar uma pequena pausa na nossa fala. Agora que você já entendeu o que é discurso direto e discurso indireto, vamos para atividades. Na atividade 1, você vai ler atentamente dois textos. Você vai fazer uma leitura silenciosa, prestando muita atenção no texto. Na atividade 2, depois de você ter lido os dois textos, você tem um quadro que você vai marcar as características no texto 1 e no texto 2. Então, você vai falar, por exemplo, características do texto 1. Qual foi o tema? O que apresenta no tema? A data, o que apresenta no texto 1 e o que apresenta no texto 2? Ela apresenta, não apresenta? O vocativo, que é uma saudação, você vai fazer a mesma coisa. O texto 1 e o texto 2, e assim até terminar o quadro. Já na atividade 3,
Você vai reescrever o texto, transformando ele em discurso direto, fazendo as alterações, colocando sinais de pontuação, como, por exemplo, os 2 pontos, o travessão, nas falas necessárias. Até a próxima semana.